Fala, Nação Azul, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Cruzeirense Apaixonado. Hoje a gente tem um vídeo aí quentíssimo e a gente vai falar muito sobre futebol feminino, vamos falar sobre o mercado do Cruzeiro, vamos falar sobre as vendas que estão quentíssimas aí contra o Botafogo. E é claro, hoje é dia de Cruzeiro, vamos falar aí sobre o Cruzeiro que vai jogar contra o Internacional nessa primeira partida de volta pós-Copa do Mundo. Então, antes de mais nada, deixe o seu like, ative o sininho, inscreva no canal e ative o sininho, né? Isso fortalece demais. É um conteúdo feito de cruzeirense para cruzeirense, de cruzeirense para torcedor, para quem gosta de futebol, e isso fortalece, pessoal. Isso ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a estar aqui todos os dias fazendo vídeo para trazer informação, trazer opinião de torcedor para torcedor, de arquibancada para arquibancada. Então, não se esqueçam, deixa o like e vamos sem mais enrolação pro vídeo. Roda a vinheta. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados, sou cruzeirense apaixonado. Bom, pessoal, a gente vai falar aí primeiramente sobre o mercado do Cruzeiro. A gente tem aí o Lautaro Dias, né, o Cruzeiro e o Racing, ambas as equipes anunciaram que o empréstimo foi concluído, foi fechado, né? O jogador já foi até anunciado pelo Racing, como vocês vão ver aí na imagem, e foi um contrato de empréstimo, então finalmente saiu. Eu desejo muita sorte ao Lautaro Dias, mais longe do Cruzeiro, né? Nunca vi um argentino tão sem sangue quanto ele. Geralmente argentino é raçudo, é briguento, é marginal, igual a gente viu aí na Copa do Mundo. E ele, meu Deus do céu, terrível, muito sem sangue. Não precisa ser igual os argentinos, né, marginais que temos aí na Copa do Mundo, mas também não precisa ser tão frouxo igual o Lautaro Dias é. Então, aqui no Cruzeiro foi decepcionante, ele não conseguiu mostrar muito futebol, foi prestado para o Santos, torcedor do Santos também, que não queria ver ele nem pintado de ouro. Então, que ele seja feliz lá no Racing, que ele consiga ir bem, porque se ele for bem, o Racing vai contratar, né, como eu já tinha dito em vídeos anteriores, é com um empréstimo com opção de compra de 3 milhões de euros. E aí o Cruzeiro vai, de dólares na realidade, e o Cruzeiro vai estar recuperando o investimento que fez nele. O outro ponto de mercado aí é que o Cruzeiro buscou, pessoal, sondagens para um jogador de seleção brasileira. É isso mesmo. O Fabinho, ex-Liverpool, volante da seleção brasileira, que estava aí na delegação que foi para essa Copa de 2026, foi sondado pelo Cruzeiro. Foi só uma sondagem para o Cruzeiro buscar informações sobre como funciona, né, com o staff, quais seriam as condições para o negócio. O Fabinho, ele está sem clube, né, um agente livre, desde o início de julho. Ele saiu do Al Ittihad, né, é o ex-clube dele. Então ele pode fazer um contrato aí livre, né? O Cruzeiro não precisa desembolsar dinheiro para comprar os direitos econômicos do jogador. Mas tem entrave aí nessa negociação. Primeiro, o Cruzeiro se assustou com os valores, né? Quais valores são esses? Valores que ele ganhava mensalmente. Tiram em torno aí de 11 milhões por mês. É uma grana preta. Não tem clube no Brasil que consegue pagar um salário desse. E também outro ponto é que ele prioriza um contrato para a Europa, tá? Ele prioriza ir jogar no futebol europeu. Então, lembrando, foi só uma sondagem, né? O Cruzeiro não fez proposta, só queria entender mesmo as condições do negócio. Agora vamos falar sobre futebol feminino. O jogo foi válido pela Copa do Brasil Feminina, lá no Rio de Janeiro contra o Fluminense. O Cruzeiro perdeu de virada, tá, pessoal? Abriu o placar aí e tomou 2 gols, todos os gols no segundo tempo. Os 2 gols que o Cruzeiro tomou, assim, 2 gols bem bizões, para não falar outra coisa, pane na defesa, assim. O segundo gol, então, foi coisa assim de pelada. E o Cruzeiro está eliminado, porque nessa fase não tem ida e volta, é só jogo único, foi sorteio, o Cruzeiro saiu e está fora, ok? Agora vamos falar sobre a venda, né, para o jogo contra o Botafogo no final de semana às 4 horas da tarde. As vendas estão muito boas, lembrando que abriu ontem, já foram vendidos 15 mil ingressos, então mais uma vez a Nação Azul está aí dando show, né? A gente sabe, torcida não se compara em Minas Gerais, não se compara. No Brasil também a gente dá show, quando vai jogar fora a gente invade mesmo. E a gente só demonstra isso com a média de público excelente, terceira melhor média de público do brasileiro. No ano passado também fomos. Então é isso, não tem muito o que falar de torcida, é só ficar abismado com a força que a nossa torcida tem. Então vai ser um jogão para quem vai, jogo bom, volta de Copa, saudade do Cruzeirão cabuloso a mil, horário bom para levar o filho, levar a família. Então vamos lá que vai ser promessa de casa cheia. Agora vamos falar sobre Cruzeiro e Inter. Isso mesmo, pessoal, hoje é dia de jogo, primeiro jogo pós-volta à Copa do Mundo, jogo às 9h30 lá em Porto Alegre, vai ser transmitido, televisionado pela Premier e Globo,
e a gente vai para cima com tudo aí em busca dos 3 pontos. No vídeo de ontem nós falamos que a gente tem um retrospecto muito bom, né, um histórico muito bom nos jogos de volta à Copa do Mundo, mas no retrospecto do Cruzeiro e Inter, né, números gerais, os números são bem equilibrados, pessoal, pendente muito para o mando de campo, ou seja, quando o Cruzeiro joga no Mineirão, o Inter leva uma desvantagem enorme, o Cruzeiro é soberano. Mas o inverso também acontece, quando o Cruzeiro joga lá no Rio Grande do Sul, no Beira-Rio, o Cruzeiro leva uma desvantagem muito grande. Só nos números desse século, pessoal, rolou 22 jogos lá no Beira-Rio, dos 22, 14 vitórias do Inter, 4 empates e 4 vitórias, isso mesmo, 4 vitórias. Então o Cruzeiro precisa buscar amanhã jogar bem, jogar sério, jogar tranquilo, que o retrospecto não é favorável para quem joga fora de casa. Mas, pessoal, eu estou muito confiante mesmo. O time do Cruzeiro, ele é um time muito forte, né? A gente só tem um desfalque que é por força maior, né? Motivo de força maior, é o Romero, né? Ele está suspenso. Então o Cruzeiro deve ir com Otávio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Rojas, Mateuzinho, que deve substituir o Romero, Gerson, MP10, né? Matheus Pereira, nosso craque, Peck, Estreano, Sinisterra e Cajota. Esse time, pessoal, não fica para trás para ninguém no Campeonato Brasileiro, tá? Ninguém no Brasil. Estou falando aqui, podem gravar, podem me cobrar. É um time muito forte, mesmo sem o Romero. Mas o grande problema do Cruzeiro são os reservas. Quando vem os reservas, que a gente sabe que complica. E ainda, para piorar, falando em reservas, o Cruzeiro deixou 3 jogadores em Belo Horizonte. São eles, Arroio e Kenji, que são 2 peças que ajudam muito aí nas pontas, né, quando tem que fazer a substituição. Eles são os nossos jogadores aí bem ofensivos, têm um pouco mais de qualidade. Eles ficaram por causa de desconforto muscular, e temos também o Chico da Costa, que ficou em BH, e ele ficou por motivo mesmo de escolha do técnico, que não conta com o jogador. O Cruzeiro está tentando de todas as formas se desfazer dele, fazer um negócio, mas ainda não aconteceu. Então, qual que é o meu palpite aqui? O que eu acho, pessoal? O Cruzeiro tem grande chance de ganhar. O time do Inter é um time fraco. A gente sabe, é um time fraco. Me desculpe, Colorado, que estiver vendo o vídeo. É um time ruim, é um time que vai brigar pela Série B esse ano, né? Como muitos vão brigar no Brasileiro. Hoje, eu acho que o campeonato, principalmente na parte de baixo, vai ser disputado ali por vários clubes. A régua está bem baixa, né? A qualidade técnica, Santos, Vasco, são grandes clubes, né, de grandes camisas, então vai ser muito perigoso para quem estiver naquela briga. Então, eu acho que o Inter vai estar nesse bolo aí. Não é um time que tem grandes valências, né, não é um time que tem grandes nomes, grandes jogadores. Tem o Pesolano, técnico que a gente conhece, ele balançou muito aí durante o ano, né, teve momentos bons, teve momentos ruins. Então, eu acho que o Cruzeiro é muito superior, mesmo jogando fora de casa, mesmo com esse retrospecto negativo. O Cruzeiro, para mim, só precisa jogar de forma inteligente, né, de forma organizada, que se ele jogar 50% do que sabe, a gente traz os 3 pontos aí e vem com a 5ª vitória nesses números que eu falei anteriormente. Meu palpite, pessoal, é 2-0 Cruzeiro, tá? 2-0, acho que a gente vai conseguir fazer esse placar aí de forma até tranquila no primeiro tempo, e depois vai administrar o jogo ali. E o meu palpite de quem vai fazer os gols são Sinisterra e Peck, vai estrear fazendo gol. No amistoso contra o Grêmio, ele teve a chance de pênalti, não fez. Eu acho que amanhã ele faz. E vocês, o que vocês acham? Falem aí nos comentários. Acha que vai ser quanto? O Cruzeiro vai ganhar? Vai ganhar, óbvio, né? Não aceito falar que vai perder. Tô brincando, opinião é opinião. Pode deixar aí. Se achar que o Cruzeiro tá ruim, faltou contratação, deixem aí nos comentários pra gente resenhar sobre isso. Mas meu palpite, mais uma vez, é que nós vamos voltar do Rio Grande do Sul com 3 pontos na bagagem. Então chegamos no final do vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o like, se inscreva, ative o sininho. E como eu falei no início do vídeo, fortalece. Se você não deu like no início, dê o like agora, não se esqueça, porque ajuda. O YouTube entende que está sendo bom, que ele vai enviar para mais pessoas, para mais cruzeirenses, para estarem vendo essa resenha que a gente tem aqui diária, tá? Hoje, lembrando, tem jogo, tem vídeo pós-jogo, então vou fazer o videozinho. A gente vê aí os comentários, a gente falar, resenhar sobre o que vai acontecer no jogo. E hoje eu não vou ler comentários. Amanhã eu devo ler os comentários, né? A gente não leu no vídeo de ontem nem de hoje, por causa do tempo aí, tentando fazer uns vídeos menores para ficar mais compacto, principalmente mais informações. Mas amanhã, como é um vídeo de mais resenha, a gente vai ter os comentários aí de novo, beleza? É uma coisa que o pessoal gosta muito e tem me perguntado. Então, aquele abraço, fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.